Olá, bom dia a todos. Eu sou Leila Rocha de Oliveira e nós vamos fazer o nosso evangelho voltado para a família. Eu sou do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra, interior de São Paulo. E é uma alegria estarmos juntos nessa manhã de sábado. Hoje é dia 11 de julho de 2020. Nós aproveitamos para mandar um abraço para a Regina Carósio, para Dizia Duque. Sejam bem-vindos quem estão chegando agora para o nosso Evangelho. O Evangelho para a família é um momento que nós vamos envolvendo o nosso lar, preparando o nosso lar para ao final podermos tomar o nosso passe espiritual à distância, magnetizarmos as águas, as medicações, quem assim o desejar, para podermos fazer uso dela. Bom dia, Eudócia. Fazermos uso para o nosso fortalecimento físico, mental, emocional e espiritual. Nós fazemos esse evangelho primeiro para os pais, para os adultos, e paramos a gravação e iniciamos uma outra gravação voltada para as crianças. E ao final nós fazemos o passe, as magnetizações. Então nós vamos iniciar essa preparação espiritual para o fortalecimento da nossa família e do nosso lar, lendo uma página do livro Fonte Viva. Fonte Viva é uma coleção, se chama Coleção Fonte Viva, através de Emmanuel e através de Chico Xavier, mas é uma coleção composta dos livros Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz, Fonte Viva e Ceifa de Luz. São livros maravilhosos, porque Emmanuel, com toda a sua sabedoria, ele seleciona versículos do Evangelho e esses versículos ele vai desenvolvendo e aumentando o entendimento. Nós vamos ler hoje a mensagem número 2 do livro Fonte Viva. A página se intitula Modo de Fazer. É uma passagem de Paulo escrevendo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Emmanuel seleciona apenas o versículo 5, apenas um parágrafo. Paulo diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Olha que lindo que Paulo escreve à igreja de Filipe. De sorte, ele espera, deseja que haja em vós, aqueles discípulos da igreja, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E Emmanuel vem comentando, dizendo: todos fazem alguma coisa na vida humana, mas raros não voltam à carne para desfazer quanto fizeram. E realmente é uma verdade. Nós temos a bênção da reencarnação, a oportunidade de estarmos aqui como espíritos encarnados para fazer essa evolução espiritual. Mas, ao invés de aproveitarmos a oportunidade, como diz Emmanuel, muitos de nós, ele diz, raros são aqueles que não voltam novamente, reencarnam novamente, para desfazer quanto fizeram. Fizeram os equívocos e aí volta novamente. Por isso que a gente demora tanto
a evoluir, porque a gente dá um passo para frente e aí aquele passo lento, aí às vezes dá um meio passo e dá um passo, ao invés de ir em frente, vira para a esquerda ou vira para a direita e tem que retornar. E é isso que Emmanuel vai dizendo. Todos fazem alguma coisa na vida humana, mas raros não voltam à carne para desfazer quanto fizeram. E nós aproveitamos para mandar também um abraço para a Regina Ocada, para a Eudócia, para a Marli, todos que estão chegando para compartilhar conosco nessa manhã do Evangelho da Família. E Emmanuel continua: ainda mesmo a criatura ociosa que passou o tempo entre a inutilidade e a preguiça é constrangida a tornar a luta, a fim de desintegrar a rede de inércia que teceu ao redor de si mesma. Porque muitos dizem assim: eu não prejudico a ninguém, eu não faço mal a ninguém, mas em compensação também não faz o bem. É aquele que não tem nenhuma atitude em benefício da coletividade. E ele coloca aqui, mesmo aquela criatura ociosa, mesmo aquela criatura que não faz nada, mas que passou o tempo entre a inutilidade e a preguiça, ela é constrangida a tornar a luta. Por quê? Ela perdeu a oportunidade. Deixou, como diz uma música antiga de Chico Buarque, salvo engano, que diz que deixou a banda passar. A banda passou e ficou ali a pessoa parada, simplesmente observando. Então é necessário desintegrar a rede de inércia. Fomos acomodados, fomos inúteis, não fizemos nada de bem, de positivo, de que pudesse favorecer, vamos ter que voltar. Somente constrói, sem necessidade de reparação ou corrigenda, aquele que se inspira no padrão de Jesus para criar o bem. Jesus disse: o meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. O universo, ele está em constante mudança. Deus não fica ocioso. Quando nós lemos no Antigo Testamento, falando que Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou, nós temos que ver que ali é uma linguagem simbólica, porque Deus não vai descansar. Imagine, Deus não descansa nem um segundo que seja, porque senão o universo sairia do rumo. Ele está ali atento a todas as criaturas. Por mais ínfima que seja, ele está ali atento, cuidando, observando. Nós estamos mergulhados dentro desse grande oceano divino. E Emmanuel continua: fazer algo em Cristo é fazer sempre o melhor para todos. Fazer algo em Cristo é fazer sempre, sempre o melhor para todos. Sem expectativa de remuneração, sem exigências, sem mostrar-se, sem exibir superioridade, sem tributos de reconhecimento, sem perturbações. Muitos, ao quererem fazer alguma coisa, mas fazem visando, inclusive nós espíritas às vezes brincamos em relação aos bônus horas. Pensamos, como está lá relatado
por André Luiz na obra O Nosso Lar. Lá em Nosso Lar, os espíritos ganhavam os bônus horas pelas suas atividades realizadas no bem. E nós ficamos nessa expectativa, eu vou fazer, mas será que Deus está observando? Será que o meu nome está lá escrito no livro da vida? Será que quando eu desencarnar, esse bem que eu fui vai ser recompensado, vai ser reconhecido? Nós fazemos, mas com interesse. Muitos querem barganhar com Deus, fazer trocas com Deus, mas não é assim. Emmanuel diz, sem remuneração, exigências, sem mostrar-se, sem querer aparecer. Não, Jesus ensinou que a mão direita não saiba o que faz a esquerda, sem exibir superioridade, porque muitos dizem, olha, eu estou fazendo, você nem merecia, mas eu faço. Vê se você melhora, vê se você muda, porque eu estou sempre aqui te ajudando e você continua sempre nessa situação, não muda nunca. A gente sempre se mostrando superior, querendo reconhecimento. Em todos os passos do Divino Mestre, vemo-lo na ação incessante em favor do indivíduo e da coletividade. Em todos os passos, Jesus em ação, em benefício sempre do outro, ou de forma individual ou de forma coletiva, sem prender-se da carpintaria de Nazaré à cruz de Jerusalém, passa fazendo o bem. Tem uma passagem muito bela que vem relatando. Agora, eu não vou dizer qual o livro porque eu fiquei na dúvida. Eu acho que é em Boa Nova. Acho que é através de Humberto de Campos, Francisco Cândido Xavier, no livro Boa Nova, mas não tenho dúvidas. Mas ali conta que Maria vai ao templo querendo ver se Jesus, porque ele tinha, Zacarias era tio de Jesus e era sacerdote no templo. Então Maria pensa, se meu filho também vier para o templo, ele pode ser um sacerdote. E ela vai conversar com Jesus e Jesus é um jovenzinho, diz, mãe, essa não é a minha função. Com outras palavras, eu quero ficar aqui com meu pai, com José, trabalhando na carpintaria. E ela compreende que a missão de Jesus era muito mais do que ser uma missão de um sacerdote. E ali daquela carpintaria, onde ele aprende o ofício com seu pai, até a cruz, ele passa fazendo o bem. Porque nós podemos fazer o bem diuturnamente, dentro do nosso lar, a um vizinho que esteja precisando de algo, no nosso ambiente de trabalho. Não é necessário criarmos um trabalho imenso para podermos ajudar. Podemos ajudar no nosso dia a dia. E ele diz, Emmanuel, passa fazendo o bem, sem outra paga, além da alegria de estar executando a vontade do Pai. Pai aqui com letra maiúscula, significando fazendo a vontade de Deus. Exalta o vintém da viúva e louva a fortuna de Zaqueu com a mesma serenidade. Emmanuel cita duas passagens do Evangelho, uma, todos conhecem, o óbolo da viúva, que ele diz, aquela viúva, aquele centavinho ali, aquele vintém que ela está dando de doação ao templo, vale muito mais do que a doação de um rico que chega aqui e as moedas que ele coloca não vai fazer nenhuma diferença para ele.
Agora a viúva não. Ela está tirando do pouquinho que ela tem, porque ela tem a fé. E ela ia ali doar de coração, como diz Paulo. Dê, mas de coração. Não dá com constrangimento. Não, eu vou dar porque eu quero dar. E ele continua dizendo, conversa amorosamente com algumas criancinhas e multiplica o pão para milhares de pessoas, sem alterar-se. Reergue Lázaro do túmulo e caminha para o cárcere, com a atenção centralizada nos desígnios celestes. Emmanuel lembra outras passagens também do Evangelho, quando as crianças correm querendo se aproximar dele e alguns querem barrar a presença das crianças. E Jesus diz, não, deixai vir as minhas criancinhas, porque o reino dos céus são para aqueles que se assemelham às crianças. E Emmanuel cita essa passagem, cita também a multiplicação dos pães. Em 2 ocasiões, a multidão faminta, ouvindo ele até tarde. E ali, naquela região, não existia nada que aquelas pessoas pudessem comer. E tinham ali mais de 5.000 pessoas ouvindo Jesus. E Jesus multiplica o pão e todos ali saem alimentados da alma, mas alimentados também do corpo. E ele lembra Lázaro, que estava em estado de catalepsia. E Jesus, com aquela energia, com seu magnetismo, fala, Lázaro, acorda, Lázaro, vem aqui para fora, dá um choque fluídico em Lázaro. Se fosse hoje em dia, seria aquela aparelhagem que os médicos usam para dar o choque na pessoa quando a pessoa está com o coração para, e eles dão aquela energia para que o coração volte a pulsar. E Jesus dá um choque fluídico em Lázaro, e Lázaro sai do túmulo. Não te esqueças, diz Emmanuel, de agir para a felicidade comum, na linha infinita dos teus dias e das tuas horas. Nós devemos aproveitar cada momento, cada dia, cada hora, cada segundo que nós temos para agir para a felicidade comum, para a felicidade de todos. Todavia, para que a ilusão te não imponha o fel do desencanto ou da soledade, do abandono, da tristeza, ajuda a todos, indistintamente. Não faça distinção, ajude a todos, conservando, acima de tudo, a glória de ser útil, de modo que haja em nós o mesmo sentimento que vive em Jesus Cristo, que foi o que Paulo escreveu à igreja de Filipe, dizendo, ele escreve, está em Filipenses, capítulo 2, versículo 5, Paulo diz, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E Emmanuel encerra dizendo, ajudarmos indistintamente, conservando, acima de tudo, a glória de ser útil, de modo que haja em nós o mesmo sentimento que vive em Jesus Cristo. Mensagem linda, é a mensagem número 2 do livro Fonte Viva. É uma obra muito linda que Emmanuel nos legou através de Chico Xavier. Aproveitamos, mandando um abraço também para a Janete, para a Ilzinha, para a Sandra Fernandes, para todos os queridos amigos que nessa manhã se encontram aqui conosco, fortalecendo através do Evangelho
voltado para a família, os seus lares, as suas próprias vidas. E nós vamos voltar daqui a pouquinho com a evangelização para a criança e, ao final, nós faremos o passe espiritual, passe magnético espiritual à distância, a magnetização das águas. Então, não saiam daí, nós vamos encerrar essa gravação. Quem tem criança em casa, preparem seus materiais, lápis, papéis, chamem as crianças para que a gente possa agora fazer um momento da evangelização do Espírito, porque além de criança, é um Espírito que ali se encontra, voltado para a mamãe que está gestante, voltado para o bebezinho, para a criança. Daqui a pouco nós estaremos de volta. Daqui a 5 minutos, com uma outra gravação. Então, aguardamos todos vocês.